Ô! E aí, gente, tudo bem? Vamos falar então de um assunto muito legal. Não sei quem foi que fez a programação do dia de hoje, mas me colocaram logo depois de uma palestra sobre banco de dados, né? Então agora a gente vai falar sobre visualização de dados. Um pouquinho primeiro da minha audiodescrição, para a gente manter a palestra 100% acessível, né? Eu sou um homem branco, tenho 1,80 m, cabelo castanho, barba longa, preta, uso óculos, tenho olhos castanhos, estou usando uma camiseta com uma estampa que são videogames antigos, em tons pastéis, uma calça bege, e para ser 100% fiel, eu tenho que me denunciar e eu estou de Crocs. Um pouquinho de quem eu sou: eu trabalho com dados já faz mais de 5 anos na empresa Itaú Unibanco, uma escola para mim. E eu sou formado em matemática, sou formado em ciências e tecnologia, tenho uma jornada ali com números e informações, e eu sou apaixonado por transmitir essas informações para as outras pessoas de uma maneira acessível. Calma lá. Vamos discutir aqui um pouco sobre as dificuldades e os desafios, e eu vou querer um voluntário aqui. Não vai ter que responder pergunta, é só para alguém aí? Um voluntário? Não precisa subir não, fica tranquila. Aqui nós temos o número π, né? Eu sou matemático e eu trouxe uma coisa bem matemática. E esse número π está até a casa número 300. Quanto tempo, 1, 2, 3 minutos, você acha que você demoraria para me contar quantos números 5 aparecem aqui? Uns 2 minutos? 2, 3 minutos. E se eu faço isso aqui? Abaixa, né? Aí 1 minutinho você conseguiria. 1 minutinho, legal, né? E se eu faço isso aqui? Instantâneo. O que eu estou tentando demonstrar aqui com esse exemplo? Que ele é lúdico, tá? Óbvio. Mas os dados brutos, eles são difíceis de digerir. São difíceis de você absorver insights olhando para esses dados sem você tratar eles primeiro. Se eu faço aqui mais um tratamento simples, você já sabe me dizer qual é o número que mais aparece, qual que é o número que menos aparece, qual que é o número que está logo no meio. E você conseguiria dizer, inclusive, que eu sou mentiroso. Porque se você somar o número de ocorrências de cada número, você vai descobrir que eu falei para você que era até o número 300, mas na verdade a gente parou na casa número 288. Agora, por que eu fiz isso? Não é por ser mau caráter, claro. Só para demonstrar aqui para vocês que vocês sempre devem desconfiar de uma visualização de dados que não seja clara e bem feita. Qualquer um pode subir aqui num palco, colocar um monte de número e falar o que quiser. Então a gente tem que ter o nosso ceticismo e sempre desconfiar quando as coisas não estão muito claras. Vamos falar então sobre como a gente envelopa esses dados em diferentes contextos. Aqui a gente tem apresentações, dashboards e one pages. Vamos começar por apresentações, que é o mais comum, é fazer um PPT, né? Quando a gente está numa empresa, a gente pode acabar fazendo apresentações executivas e apresentações que é para um público geral. Quando você está fazendo uma apresentação executiva, você está apresentando para um diretor, para um CEO, para um gerente, para um superintendente de uma empresa. E o seu desafio ali é passar a informação da maneira mais clara possível,
o mais rápido possível, porque são pessoas com pouquíssimo tempo. Então, eu gosto de propor que você construa um formato para o seu slide e você repita ele de maneira monótona ao longo da sua apresentação. Aqui eu não sei se vocês estão familiarizados, mas o OKR é um indicador, que a gente chama ele de objetivo. E os KPIs ali embaixo, KPI 1, KPI 2, KPI 3, são indicadores auxiliares desse objetivo. Então aqui é um modelinho muito comum no mercado. Você tem ali um indicador principal, vamos supor, é um NPS, que é uma satisfação. E embaixo você tem quantas entregas foram atrasadas no último mês. Qual que foi o índice de contato da nossa central de atendimento? E aí você vai colocar uma anotação sobre o histórico do seu indicador, o que aconteceu até ali e quais que são os próximos passos. Conciso, simples. Repita isso para todos os seus objetivos. Vou fazer uma apresentação, que é um batidão semanal. Vamos falar NPS, vamos falar de faturamento, que é receita. Vamos falar de churn de cliente. Mantenha-se nesse padrão. Porque o cara, ele vai bater o olho e ele já sabe o que ele está esperando. Agora, quando a gente faz uma apresentação para o que eu estou chamando de pra galera, você está falando para um público geral. Então, de repente, você é uma área de analytics, você é uma área de negócio e você está falando, ao mesmo tempo, com o time comercial, com marketing, com CRM, com atendimento. E você tem que transmitir uma informação que é do seu nicho. Para você fazer isso, eu recomendo que a gente utilize técnicas um pouco mais lúdicas, que a gente brinque um pouco melhor com as transições, que a gente mude as posições. Aqui eu fiz um exemplo, tem um funil, né, de 100 vai para 1, e a gente tem um tempo para aumentar essa conversão, e esse funil ele vira uma ampulheta. Isso aqui é um exemplo para você brincar com signos. É um funil que pode virar uma pirâmide. É um funil que vira uma ampulheta. É um gráfico de barras que vira um gráfico de área. Então eu indico que você use e abuse desses elementos para você manter a atenção das pessoas. Porque senão você acaba perdendo elas. Elas vão para o celular inevitavelmente, elas vão ter que trocar de agenda e elas vão sair. Aqui, para fazer essas animações que eu faço no PPT, eu uso um recurso chamado Morph Transition. Se eu não me engano, no PowerPoint em português está escrito como transformação. Tem o análogo ali para o Canva, que é o Morph Transition. E eu particularmente gosto muito, ele é simples de usar. Vamos falar de dashboards agora. Quando você está montando uma apresentação, você tem uma história pronta que você quer contar. Quando você monta um dashboard, você não tem isso. Você está disponibilizando dados para que as pessoas, que são os analistas de negócio, os analistas de vendas, eles vão entrar nesse dashboard e eles vão descobrir a história que eles estão procurando. Vamos falar de novo de NPS aqui. É um dashboard de NPS, certo? E a gente tem um conjunto de dados e alguns filtros. E um NPS baixo. Vamos supor que eu sou analista e eu quero ver, cara, mas qual foi o NPS desse mês? Faço um filtro ali de data. Meu NPS já subiu. Qual que é o papel do analista de negócios aqui? O seu papel como analista de dados é disponibilizar essa informação e construir esse painel. O analista de negócio é a pessoa que vai falar, caramba, o meu NPS antes de julho estava muito ruim. Será que eu tive problema com o meu parceiro? Será que eu tive uma promoção, eu fiz uma campanha no Instagram que repercutiu mal? Ele vai fazer essa análise.
Aí ele vai, de repente, fazer mais um filtro aqui. E selecionou só o público feminino. E aumentou mais o NPS. Novamente é papel dele buscar, será que existem relações nesses dados ou é uma coincidência? Pode ser que seja uma coincidência, certo? A correlação nem sempre implica em causalidade. Só que aqui ele está brincando com os dados para descobrir se ele consegue sentir o cheiro de algo estranho. E assim que ele vê algo estranho, como por exemplo, antes do mês de julho, meu NPS era 48, depois é 65, cara, isso chama atenção. Ele vai investigar isso. E para fechar, eu quero falar então de One Pages. O que é One Page? É quando você reduz ao máximo o seu OKR. Ele não é mais um dashboard onde você está brincando, nem é uma apresentação que tem uma história. Ele é uma coisa sucinta, feita para ser clara e ser mandada ali num e-mail. Então, o que eu indico? Eu vou mandar um One Page, no caso aqui NPS, mas poderia ser faturamento, de novo, né? Pode ser adaptado para o seu contexto. Eu vou colocar a nota daquele momento, um comentário e os indicadores essenciais. Não adianta você montar o que eu chamo de o pergaminho, que é um One Page enorme, porque ninguém vai abrir seu e-mail. Aí o seu e-mail vira ruído branco. Você está tendo trabalho para montar aquilo todo dia, toda semana, todo mês, e você manda e ninguém vai ler, porque ele é gigante, cheio de poluição visual, cheio de adereços, que para você tá incrível. Porque, cara, tô colocando toda a informação ali do indicador, mas se ninguém abrir, aí não adianta de nada, certo? A partir desse momento, agora, a gente já falou sobre a importância de transformar as informações em visualizações e a gente falou sobre os diferentes contextos que você pode ter na sua empresa. Vamos agora discutir um pouco melhor sobre quais são os critérios que eu vou usar para construir essas visualizações. Eu estou me apoiando em um artigo científico que eu estou disponibilizando aqui para vocês darem uma olhada, se vocês tiverem interesse, onde, qual foi a metodologia que foi feita? Pegou-se um grupo de pessoas e elas foram expostas às mesmas informações, só que com diferentes gráficos. Pessoas comuns. E eles encontraram uma relação entre o que eles estão chamando de os elementos de construção dos gráficos com o quão fácil as pessoas absorviam essas informações. E aí eles chegaram nesses 10 critérios de dificuldade. Então, começando de posição na escala aqui, que é o mais fácil de ser entendido, e aí ele permeia aqui até ângulo, ele volta para a área e ele acaba em saturação, que é o conceito mais difícil de ser percebido, até mesmo porque ele não é um recurso acessível. A gente vai falar mais de acessibilidade depois. Mas nem todo mundo enxerga todos os tons, nem todo mundo enxerga todas as cores. E é importante a gente estar atento a esses detalhes quando a gente está construindo nossos materiais, certo? Vamos exemplificar, vamos pegar isso aqui e aterrissar. E vem ele, o famoso gráfico de pizza. Minha amiga que se voluntariou. Olhando assim, você saberia me dizer qual que é a fatia maior da pizza? Não, né? E se eu fizesse assim? É por isso que a gente fala
sobre gráfico de pizza ser um gráfico difícil de entender. Tudo que eu estou trazendo são sugestões, tá? Se eu tenho, de repente, 2 para comparar, dá para usar um gráfico de pizza. Mas nessa quantidade é impossível. Não dá para entender. E os conceitos que foram aplicados aqui, num gráfico de pizza, por exemplo, você está usando a área para ter o entendimento do tamanho da fatia, e o ângulo de cada pedaço também influencia nesse tamanho. Enquanto num gráfico de barras, a gente está olhando para comprimento e posição na escala. Certo? É por isso que é muito mais fácil entender o gráfico da direita. E aqui, só um gracejo meu. Essa é a distribuição dos números de π novamente. Gente, isso se aplica em vários gráficos. Aqui, ó, o mapa com saturação. Cara, eu tenho que me esforçar muito mais para entender que São Paulo é igual ao Amazonas do que nesse aqui. É muito mais rápido, a informação é imediata. Quanto mais tempo eu demoro, é porque eu mais estou me esforçando para adquirir aquela informação. Quanto mais eu me esforço, mais eu fico cansado, mais eu vou me desprender. Então vamos tentar facilitar quando a gente está construindo esses materiais. Aqui, nesse lado esquerdo, é difícil dizer, esse laranja aqui, ele está subindo, ele está descendo, ele está ficando igual, eu não sei. Aqui fica claro, ele está descendo, de poucos, mas ele está. Aqui a gente está numa escala móvel, porque o laranja está em cima do azul. Aqui a gente está numa escala fixa, que o laranja está sempre no 0. Esses são os detalhes que a gente tem que se atentar para deixar a nossa informação mais rápida de ser entendida. Deixar um minutinho aí para vocês. O que está acontecendo aqui? Isso aqui é hierarquia, né? Hierarquia textual da informação. Então, vamos falar de layout? A leitura humana, ela é previsível. Você não vai escrever as coisas de maneira aleatória. Você, que como eu, foi alfabetizado provavelmente em português, escreve da esquerda para a direita, de cima para baixo. E o MIT fez um estudo sobre isso e ele encontrou um padrão na leitura ocidental. A gente tem essa leitura que eles chamam de leitura em Z. Então você vai primeiro olhar abaixo do cabeçalho na esquerda, circular pela direita, voltar para a esquerda, subir para o topo, ler tudo que está no topo, descer de novo e aí você vai ler esse último gráfico aqui. Cara, se esse é o seu gráfico mais importante, o cara ele tem que ler todo para chegar aqui. O seu OKR, onde é que o seu OKR deveria estar aqui? Nesse dash. Vamos supor que é um dash ou é um material. Aqui. É aqui que o diretor vai olhar. É aqui que o superintendente vai olhar. É aqui que a pessoa de negócio vai olhar primeiro. E a sua história, ela tem que conversar com essa posição, tá? Então, é primeiro ali o OKR, depois aqui o KPI mais importante, ou a observação. Isso é modular, tá? Aí ele vai voltar ali. Siga esse padrão. A gente está falando, então, de layout. Vamos falar um pouco também sobre tipografia. Vamos falar sobre fontes. Isso aqui que eu trouxe é um exemplo do que não fazer, tá? O que está acontecendo nesse painel? Cara, porque eu me perdi quando eu fiz ele.
eu tenho um gráfico que eu não sei, eu não consigo ler os números, aí eu tenho 3 fontes diferentes. E olha como é que muda quando eu coloco uma fonte única, quando eu uso um tamanho mínimo de fonte razoável. Quem é que tinha percebido no slide anterior que essa frasezinha aqui estava em destaque? Quando tudo está em destaque, nada está em destaque. Deixei aqui algumas dicas, tá? Então, evite usar fontes complexas, evite usar muitas fontes no seu material. Se atenha a usar no máximo 2. E não, por favor, não faça um material com uma fonte menor que 8. Isso é feio, não é acessível. Então vamos manter esse tamanho de fonte mínimo, de 8 pelo menos. Paleta. Paleta de cor de material. Essa é uma coisa que para as pessoas de exatas como eu, existe uma certa dificuldade. Pelo menos eu tive muita no começo. Como é que eu escolho as cores para o meu dashboard, para o meu material? Faz alguma diferença? Então eu deixei aqui só as cores primárias, inclusive cores primárias que eu, quando comecei nessa área, achava que era RGB, mas não é. É amarelo, tá? As cores secundárias, cores farol, que eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Mas, por exemplo, quando eu fiz lá, apresentei para vocês o de NPS, eu usei azul e laranja, certo? São cores que estão aqui. Essas cores, vocês vão entender melhor, porque eu estou chamando elas de cores farol, que é de um ponto de vista de acessibilidade. Muitas pessoas usam o vermelho e o verde. Só que... Alguém aqui é daltônico? É difícil para a pessoa que é daltônica enxergar essa diferença de cor entre o vermelho e o verde. Vamos nos aprofundar em breve. Aqui eu trouxe as cores neutras, que são cores que elas sempre são bem-vindas, pois você pode construir muita coisa com elas sem elas atrapalharem no que você está querendo dizer. Por exemplo, o branco é o fundo do meu slide, mas isso não te chamou a atenção. Não da mesma forma como o meu cabeçalho, que é roxo, chamou. As minhas letras são pretas, mas você não tentou extrair nenhuma informação disso. As barras que separam as cores ali são cinzas. E você só está prestando atenção nisso, você só percebeu isso porque eu falei agora. Você nem tinha se ligado qual que é a cor que está ali. Então são cores que não adicionam muita informação, que são bem-vindas para você colocar em amplos elementos. E embaixo a gente tem a diferença entre cores quentes e cores frias. Aqui a gente entra num mundo muito subjetivo, tá? É recomendado por muitas pessoas você se manter principalmente em uma das paletas. Seja ela verão, que é o cores quentes, ou inverno, que são as cores frias. Por exemplo, eu trabalho no Itaú. Qual é a cor do logo do Itaú? É laranja, certo? E é um laranja bem quente. Meus materiais costumam ser em cores quentes também. A caixa, por acaso, ela tem esse laranja e esse azul. Mas vamos supor, vamos pegar o azul e vamos fazer um azul um pouco saturado. Você poderia fazer um material todo em cores frias. Deixa eu dar exemplo. Eu gosto de dar exemplo, porque eu aprendo melhor assim também. Então, dois dashes.
Um em cores quentes e um em cores mais frias. Aqui para vocês verem como fica mais harmonioso. E olha só. Tem uma cor quente aqui. Ela atrapalhou? Não. Tudo bem. Não tem problema. Vamos falar de acessibilidade agora, que é um tema que eu acho muito importante. E 95% da população tem o que eu estou chamando de visão comum, tá? Mas 5% de 200 milhões de pessoas são 10 milhões de pessoas. Tem 10 milhões de pessoas que são daltônicas. O seu colega pode ser daltônico e você não sabe disso. Porque a pessoa não sai com uma camisa escrita, sou daltônico. Então, eu trouxe aqui a distribuição entre os diferentes tipos de daltonismo, que é quando a gente enxerga menos a cor verde, a gente não enxerga a cor vermelha e a gente não enxerga a cor azul. Isso aqui, o verde, é o mais presente. O vermelho com o verde dá 99% dos 10% que tem daltonismo. Agora, eu quero chamar a atenção para isso aqui. Lembra que eu falei? O vermelho e o verde? Para o gráfico de farol? Olha como fica para o seu colega daltônico. Você acha que ele vai ver diferença? Nada. É a mesma cor. Olha aqui. Então, eu faço esse pedido para vocês, que a gente se atente a essas questões de acessibilidade. Que a gente evite esses contrastes. Então, ao invés de eu fazer o meu contraste do verde com o vermelho, puta, faz com laranja com azul. Laranja com azul o cara vai enxergar, entendeu? A pauta de acessibilidade ela é gigantesca. E a gente pode ficar aqui muito tempo falando. A palestra podia ser só sobre isso. Então vamos olhar aqui, olha só. Olha como isso não está acessível. Mas uma leve mudança no meu gráfico, eu já deixo ele muito mais. Às vezes, a gente não faz isso por mal. Mas a gente acha que está bom o suficiente. Quando poderia estar muito melhor. Então aqui é só uma provocação. Vou indicar um material para vocês sobre o tema. E eu quero concluir a palestra com essas frases. Cara, apresentações. Padronize as executivas, bagunce as do público geral. Bagunçar é dizer para você, cara, é seu playground. Vai lá, se diverte. Usa a sua criatividade. Mas as executivas, elas têm que estar ali no formato padrãozinho para ser o mais rápido possível. Dashboards. Interação ao extremo. Mantenha o seu dash, de novo, vou usar a mesma palavra, como um playground, só que agora do analista de negócio. E os seus one pages, chame a atenção com o mínimo possível. Não tente colocar um print do seu dashboard no seu one page, porque ninguém vai ler o seu print. Infelizmente, tá? A não ser que você faça um dashboard só para isso. Já vi acontecer, tá? Beleza? E deixar aqui algumas indicações. Eu gosto muito desse livro aqui. Ele é um livro curtíssimo, lúdico. E ele faz a gente se atentar melhor ao que evitar na hora que a gente está fazendo um gráfico. E também, na hora de ler um gráfico, como identificar um gráfico que foi feito de maneira maliciosa. E embaixo, deixei esse artigo do Vinícius, com 10 dicas para deixar a sua visualização de dados mais acessíveis. Algumas das imagens que eu apresentei aqui
Eu tirei desse artigo aqui do Vinícius. E se você tiver a oportunidade de assistir essa aula da Udemy, estou indicando o curso da professora Clara, porque ele é muito bom, tá? Mas ele é em inglês, tem essa barreira. Tem essa barreira do idioma, né? Mas ele é um curso muito bom se você tá ok com assistir o vídeo legendado. Eu consigo abrir para perguntas? Não, né? Gente, muito obrigado. Eu comecei aqui na Campus Party como acampante, né? Eu fui voluntário na Campus Party de 2000... Na Campus Party 8. Então fazem muitos anos, né? Fazem 8 anos. E é muito bom estar tendo a oportunidade de estar num evento em que eu já aprendi tanto, só que agora é para compartilhar conhecimento. Eu vou ficar aqui do lado para responder as perguntas de maneira clandestina aqui, fugindo do sistema. Então quem tiver vontade, ali. Uma salva de palmas para os voluntários. Vocês são os caras. Sem vocês o evento não acontecia. Valeu.